Vamos lá. Entramos. Boa noite, Mila. Boa noite. Marcos já chegou também, ó. Boa noite, Marcos. Que bom, que bom. Boa noite. Deixa eu entrar aqui no Instagram. Cadê? Deixa eu ajeitar a altura da cadeira, porque eu fiquei baixo. Pronto, no Instagram também. Não te vi ainda. Cadê, Mila? Aqui, agora. Vamos lá. Live da semana. Estou todo desorientado hoje. Cheguei em cima da hora. Vem feriado, aí dá nisso, né? A pessoa está sem juízo. Mila entrou, Iraci. Boa noite, Iraci. Chegando, Mila está entrando também já. Vamos lá. Sim. Essa semana a gente vai, né? Para quem está no YouTube já está vendo Mila, quem no Instagram ela está entrando aqui. A gente vai continuar a conversa da semana passada, né? Porque a gente desviou um pouco do assunto, surpreendentemente, uma coisa que nunca acontece. Deixa eu ajeitar por aqui. Isso. Também aí, coisa que nunca acontece. E aí a gente tem mais o que falar, eu acho, né? Sobre tudo aquilo que está dentro do universo do paisagismo e que não são as plantas, né? Então, eu canso de dizer que paisagismo não é sobre plantas, é com plantas. Olha, Aline, chegando, boa noite. Não é sobre plantas, né? É com plantas. E a gente faz uma analogia com a arquitetura o tempo inteiro. Analogia nem sei se é a palavra, né, Mila? Porque, assim, é arquitetura. Não tem analogia, né? E eu acho que é essa conversa que interessa aqui sempre, né? Então, eu acho que também quem vem acompanhando a gente aqui essas semanas todas entende, né? Já que a gente às vezes está falando aqui, porque na arquitetura é isso, na arquitetura é aquilo, na arquitetura tem que entregar isso, na arquitetura o cliente não sei o quê. Sim, mas paisagismo é arquitetura também. Né? Então, é uma das especialidades, né? E a gente também já discutiu, fazendo um disclaimer inicial assim também, já discutiu que, claro, que há outras áreas, né, de conhecimento que têm interesse e competências que são importantes para o paisagismo, mas a essência, a audiência fiel presente, isso aí, Aline, bem-vinda. Mas a essência, né, vamos dizer, a lógica do pensamento para a gente ter um paisagismo que efetivamente modifique, transforme, né, a experiência de fato das pessoas, quer dizer, o projeto da experiência das pessoas é uma coisa que você vai aprender na arquitetura. Sim. Mesmo que você faça com outras áreas de conhecimento. Né? Então, até mesmo o design de interiores tem muito a ver com isso, né? É um desdobramento de uma experiência arquitetônica. Então, com isso não quero dizer que o design é pouco importante ou menos importante, ou não é uma relação hierárquica, é só que a fonte de conhecimento da experiência no espaço, ela vem da arquitetura. Então, seja qual for a área de atuação da pessoa, quando ela está pensando em provocar experiências para as pessoas nos espaços, mesmo que ela atue em algum segmento específico ou numa outra profissão, né, a origem dessa informação vem da experiência da humanidade com a arquitetura. Então, tudo isso para dizer que estamos falando sempre de arquitetura, mas estamos falando sempre de paisagismo. Isso. E aí eu queria complementar essa sua fala em relação a um tema que a gente já falou aqui, sobre paisagismo ser um projeto complementar. Então, em alguns momentos, ele é complementar quando ele entra com a parte de plantas, de jardim, de plantação e tal, mas ele também pode ser antecessor à própria arquitetura, né? Quando ele pensa em plano, em urbanização. A arquitetura é um complementar do paisagismo, né? Exatamente, aí a arquitetura vira um complementar do paisagismo. Então, a gente já falou isso aqui, é legal a gente falar também, porque em todo momento a gente está falando do paisagismo no lugar dele de principal, não diria nem principal, mas de antecessor à arquitetura, e em todos os momentos também a gente está falando dele como um projeto complementar, assim como iluminação, elétrica, hidráulica, enfim, todos os outros. Então, essa questão, essa grande
amplitude da palavra, do alcance do paisagismo é que faz bastante confusão nisso tudo. E a gente já falou isso aqui, acho que no início dessa série da gente, sobre as camadas do paisagismo, né? Que isso precisa ficar muito claro, porque, inclusive, em cada camada dessa, você tem os profissionais que estariam aptos, eu diria assim, para atuar, né? Então, tem que entender que a mesma palavra é usada para muitas atividades muito diferentes. Muito, né? Então, diferentes. No final, então, é preciso explicar os significados possíveis da palavra paisagismo também. Né? Isso, que a gente já falou aqui bastante sobre isso, eu acho que deu para esclarecer muita coisa, então quem nunca não assistiu às lives anteriores, ficam todas aqui, não só dessa série, mas da outra série que a gente fez, que estão no meu Instagram, né? Elas estão lá no IGTV, né, do Instagram, que ficaram lá, assim como essas de agora que estão aí no IGTV do seu Instagram. A gente vem explorando isso aí, eu acho muito interessante para quem gostaria ou se propõe ou está imerso nesse universo do paisagismo, né? Para entender onde se colocar. Eu acho que essa é a grande questão. É onde o profissional entra, né? De acordo com as habilidades dele e com os objetivos dele, né? Com as competências, né? Competências, competências de formação e competências legais, né? Exatamente. Há uma questão de competência legal também. E assim, eu puxei o assunto, porque isso tem muito a ver com o assunto de hoje, né? Se bobear, a gente vai se distrair por ele de novo, mas tem a ver com o assunto de hoje, que é isso, que assim, no mercado de paisagismo de maneira geral, abrangente, isso vale meio que para o país todo, né? Ele está muito concentrado, não é exclusivo, mas ele é muito concentrado na ponta, numa das extremidades, que é a extremidade do trabalho com plantas, que eu gosto de chamar, e não, de novo, não diminuindo, de jardinagem, né? No sentido de que, assim, uma coisa é cultivar plantas com interesse ornamental, organizadas com interesse ornamental, estético, em arranjos que sejam, né, enfim, com uma linguagem ou outra, mas que tem uma intenção também ornamental naquela composição entre plantas. E quase sempre, né, e há exceções importantes e tudo, mas, enfim, quase sempre o trabalho de paisagismo, ou o que se chama de paisagismo no mercado, está centrado nessa parte. Nesta parte. Né? E a gente pode vir avançando para olhares mais abrangentes. Né? Exatamente. Minha percepção é de que, mesmo quem trabalha em escalas pequenas, tipo a escala do lote, né? Escalas muito pequenas, aí vamos voltar a explicar de novo a história das escalas, né? Escalas muito pequenas, tipo a jardineira do apartamento, há pouca coisa além da possibilidade de uma jardinagem bem feita. Né? Em alguns casos há intervenção possível, mas raramente há grandes modificações a se fazer ali. Realmente seria exceção. Saiu dessa coisa do vaso, da jardineira, né, dos espaços pré-determinados para plantas dentro de uma edificação, né, num edifício, por exemplo, e quando você já está atuando num lote edificado, quer dizer, no entorno da casa, no entorno do edifício, ainda nessa escala ainda tem muita... o grosso da atuação ainda está na composição com plantas. Isso. Né, na prática. Mas nessa escala já dá para olhar o avesso disso, que é o espaço. Isso. Então, assim, a partir daí, saiu da jardineira, começou a falar do jardim mesmo, a gente pode usar a palavra jardim, do quintal, na frente da casa, já dá para ter um olhar que já não está mais centrado nas plantas como elementos compositivos, mas nos espaços como experiências sensoriais. Né? Sim. E daí a gente começa a subir de escala. Então, assim, vai sair da escala do lote, vai para um lote grande, onde a experiência espacial fica mais evidente, vai para a praça, vai para a cidade, vai para o bairro, vai para a orla, vai para o parque, vai para a região. E está tudo isso dentro do paisagismo, né? Tudo isso é paisagismo. Então, a gente tem essas escalas todas. Né? O trabalho que a gente vai encontrar mais oportunidades, ou mais frequentemente oportunidade de atuação profissional como profissional liberal, são as escalas até o entorno do lote, de lotes grandes. Né?
e, eventualmente, alguma coisa já em escala de projeto para empreendimento horizontal, para condomínio e tal. Né? Isso. As outras áreas já são viés quase sempre ligado ao poder público, em que existe o trabalho, ele é interessante, ele é importante, ele é sensacional, mas há menos oportunidades para empreender sozinho, especificamente. Como profissional liberal, né? Na área do paisagismo. Liberal, E aí, voltando ainda e acrescentando que dentro disso tudo, com as habilidades, as competências e as possibilidades e habilitações profissionais para poder atuar, né? Então, dentro ainda tem toda essa questão. Sim, há uma série de camadas legais também, né? Quer dizer, para além da competência de conhecimento, né, de capacidade técnica, há uma capacitação legal, quer dizer, há que se ter... Sim, licenças e registros, né? e tal. Sim. Enfim. Então, tudo isso para dizer, né, que às vezes causa, eu acho engraçado porque eu falo isso em palestra, causa um certo estranhamento quando eu digo, logo de cara, às vezes na palestra, eu digo assim, olha, para ter paisagismo não precisa ter planta. Né? Quer dizer, a planta é uma parte. É uma parte importante, é uma parte útil, é uma parte interessante, mas é uma parte. Né? E muitas vezes as pessoas se espantam, porque no senso comum acaba que a gente está muito ligado a essa coisa da especificação da planta, que de verdade é o conhecimento da jardinagem mesmo, né? No sentido mais estrito e com todas as virtudes da jardinagem. E o tema da live da gente é um tema que está puxando... Espera aí, e o que mais? Né? E o que mais? Que já é um incentivo para dar um passo a mais, para dizer, espera aí, beleza, você sabe escolher planta, lindo. Sabe escolher de acordo com o clima, com o ambiente, ótimo. Sabe escolher de acordo com a linguagem, né? Quer dizer, já está propondo uma experiência estética. Perfeito, está tudo certo. Né? Sabe combiná-las para favorecer a leitura e tudo bem, mas assim, acabou o paisagismo aí? Não. Não, quer dizer, ele até acaba aí se você começar pelo outro lado. Né? Mas você tem um outro universo imenso de possibilidades para trabalhar que não dizem respeito às plantas. Né? E olha o tamanho da volta, por isso que a gente não acaba nunca as lives, só para dizer, por isso que a gente está falando sobre outras coisas que não são as plantas. As plantas, Perfeito. Então... Perfeito. E aí, justamente nesse nosso tema de live, a gente está falando sobre ambientação, né? Sobre aquela questão agora, não no detalhe da planta, não no detalhe, né, de uma coisa ou outra dentro do projeto de paisagismo, mas sim o que a gente vai oferecer às pessoas de experiência e de espaços dentro do paisagismo, né? De experiência de espaço. E aí a pergunta vem de novo, para que outros elementos a gente coloca nesse espaço, nessa composição, né, de ambiente que a gente pretende. Eu gosto de inverter, sabe, Mila, a ordem das coisas. Assim. Eu não gosto muito, para explicar isso, né, não é errado, mas para explicar isso, eu acho que ambientação ela é verdade, né? Mas ela fala pouco sobre a sucessão dos ambientes no percurso. Né? Então, me parece que ela acaba restringindo como se fosse um. E eu vejo isso muito mais como um fluxo. É verdade. Né? E a gente falou isso a semana passada. Eu falei ambientação e você falou essa mesma coisa de novo. Ela pode se aplicar ao fluxo, mas quando a gente usa a palavra, ela parece que fecha de, não, ela parece que restringe. Um ambiente. Né? Eu acho que paisagismo é muito mais fluxo do que ambiente. Né? Então, perfeito. É bem colocado. E outra coisa que eu gosto de vez, tá vendo? Eu não aprendi, agora eu levei de novo. Tem que fazer a live de novo? Tá repetindo. Vê se aprende, bora. Não, eu digo, porque assim, a palavra não é errada, e você tem razão, e eu sei o que você estava querendo dizer. Mas é legal para quem está aqui acompanhando. Porque essas palavras, às vezes, já trazem um significado fechado e a gente precisa de uma coisa um pouco maior. Né? É isso. Quando a gente fala em ambientação, você imagina um espaço todo pronto, todo ambientado, esperando uma pessoa chegar ali. Isso, um espaço, exatamente. Você está imerso nesse espaço. É legal porque você já está falando de experiência imersiva.
mas sim, é um. Sim. Né? Mas é isso, com certeza. No paisagismo, na proposta, você quer, sei lá, passar as pessoas, você quer né, o teu fluxo. É uma sucessão de espaços e tal. Você quer uma sucessão de espaços, isso mesmo. Quase beleza. sempre é uma sucessão de espaços. Pode até acontecer de ser um só, porque no mundo real tem lugares que são assim. Mas mesmo esse um só, ele está ligado a um espaço anterior que você veio da rua. Exatamente. Você veio da rua, assim, você veio de dentro de casa do lado de fora, você veio da piscina para o, enfim, dos espaços todos. Você veio da rua para o jardim, e da jardim para a varanda, e da varanda para a sala, e da sala para o quintal, e do quintal você está tendo a vista da montanha, sabe? Então, isso, exatamente. Esse percurso, ele sempre existe, mesmo que que você não tenha considerado ele no projeto. Então, a primeira coisa que você deveria considerá-lo no projeto. Né? Ele vai existir apesar de você. Né? Toda a experiência está no projeto. Né? E a segunda coisa que eu acho que é uma outra palavra que eu gosto de cuidar ou de evitar, né? E a coisa mesmo de cisma minha sobre palavras. Viu? Então, eu também sei o que você queria dizer, mas eu acho importante para que as pessoas entendam do que a gente está falando, né? E aí algumas palavras acabam confundindo. Então, assim, o que mais a gente coloca no espaço para fazer essa experiência, né? É o que não coloca, né? Lá vai você. Coloca no espaço já me faz remexer. Já se leu, né? Já tirou 0 na prova. Coloca no espaço e tirou 0 na prova. Porque não é sobre colocar. Na prova, viu, galera? Senão estava frita. Não é isso, colocar no espaço é 0. Aí, não é isso. Eu sei o que você queria dizer, tanto que você entendeu imediatamente a hora que eu puxei a palavra qual é o nó, né? Mas é importante para as outras pessoas que estão ouvindo. Então, assim, colocar no espaço é uma visão jardinística ainda. Né? Quer dizer, mesmo que você coloque no espaço coisas que não são plantas, é a visão sobre o objeto, o espaço pré-existe, o espaço é uma entidade pré-existente que eu decoro, né? Que eu ornamento, que eu preencho, que eu ocupo. Né? Vai na linha da decoração que a gente tem batido aqui, que não é isso. Isso, e o que eu tento propor é o oposto, quer dizer, o espaço não é uma entidade pré-existente. O espaço ele é uma criação do projeto. Perfeito. E os elementos que eu coloco, né, que é a palavra que a gente estava usando, eles são, na verdade, ordenadores e criadores desse espaço. Quer dizer, eu não coloco o objeto no espaço, mas eu uso elementos para criar espaços e experiências espaciais. Né? Então, e é importante isso, assim, chamar atenção e bater o pé, porque no final eu passo a vida falando disso, né? E porque esse é o ponto mais legal, Milan, porque ele é o mais fácil de entender, super óbvio e, né, claro, né? Mas ele é onde é o difícil de realizar. Sim. Porque ele obriga a uma inversão do pensamento. Você precisa pensar no negativo. Né? Isso. Então, você não está pensando na planta, no banco, na cadeira, na poltrona, na parede, na árvore. Você está pensando em tudo que não é planta, em tudo que não é parede, em tudo. Você está pensando no vazio e como é que esse vazio te impacta. Né? Então, você precisa enxergar o invisível e aí começa a conversa. Que a gente já fala. Eu vejo assim o que você está falando. Eu acho que é muito relacionado quando a gente pensa num projeto de arquitetura, quando a gente começa a ver as especificações, assim, a cor daquela parede, que material eu vou colocar, enquanto você nem tem esse ambiente ainda criado, ou essa experiência ainda com um objetivo óbvio, né, um objetivo determinado. Então, é muito legal você estar falando isso, porque é aquela história. Até eu falando, né, me fez pensar o quanto, para mim, isso é automático fazer da forma como você está falando. Porque é de uma escola anterior, talvez de uma carga de experiência de trabalho mesmo, que a gente vê que quebra a cara se não for desse jeito, não vai satisfazer ninguém, não vai ficar legal, não vai ser, né, não vai atender as necessidades do cliente se a gente não pensar dessa forma como você está falando. Então, depois de 20 e poucos anos de estrada,
eu não consigo nem identificar, e é legal você estar falando aí, que precisa ser feito, que esse é um X da questão, que assim, que não é um problema que está em mim, mas que pode estar em um monte de gente que não está conseguindo chegar nos resultados que deseja de projeto, entendeu? Então, é legal isso, porque é de uma forma muito clara, está sendo o que você está colocando aqui, que a forma de pensar esse projeto, no miudinho, eu sempre falo, inclusive, de outra forma, né? A mesma coisa que você fala aí, mas assim, não dá para ser um bolo de noiva, né? Não dá para pegar um monte de pequenas coisas e juntar e achar que isso vai ser um todo, não vai ser um todo. Um monte de pequenas coisas não vai formar um todo, né? Então, é muito disso que você está falando aí. E aí é engraçado, porque às vezes a gente não percebe desse jeito que o X da questão, muitas vezes, está justamente em perceber que não é, que esses pequenos detalhes, eles precisam ser pensados no projeto, mas eles precisam ser pensados com uma linha de pensamento, com um norteador muito maior do que esses pequenos detalhes, que são, como você falou, são elementos para construir o projeto, né? Então, na hora que eu pergunto assim, quais elementos a gente vai colocar, né? Na verdade, são esses elementos que estão fazendo parte de toda a ambientação. Lá vou eu com a palavra ambientação, mas toda a construção desse fluxo, dessa experiência, né? desse espaço. Tem uns exemplos que eu gosto de dar de vez em quando, que eu não sei nem se eles são os melhores agora e tal, mas é muito sobre assim, criar a experiência, e aí entendendo que é um fluxo e uma sucessão e tal, mas, sabe, um exemplo fácil, assim, quer dizer, primeiro você precisa ter um conceito, né? Então, sei lá, vamos dizer que a gente seja promotor de festas, que seria divertido, né? Então, sabe, se você vai fazer uma festa mexicana, você não vai servir sushi, mesmo que seja o melhor sushi da cidade. Pronto. E você não vai, sabe, e não vai chamar Ivete Sangalo, mesmo que ela seja a cantora mais legal da cidade, porque não é sobre isso que você está falando. Então, saiba sobre o que você está falando. Né? Pois é, exatamente. E depois você ter os melhores elementos, não fazem uma festa. Não. O que faz a festa de novo, não é o quê, e é essa que é o pulo do gato, não é o quê, mas é o como. Sim. Como é que as pessoas se relacionam com o ambiente e com as outras pessoas que estão ali. Então, assim, a melhor festa é que você consegue fazer um conjunto de convidados que se relacionam de uma maneira interessante. Né? Então, não é sobre a qualidade do convidado. Sabe? Eu sou muito legal, Mila é muito legal. Mas se a gente está na festa errada, a gente é muito chato. Com certeza. E não é sobre um atributo meu, nem sobre um atributo seu, mas é sobre qual é o conjunto de atributos que, ao se relacionar, cria uma festa. Sim. Sabe? É na relação e não na individualidade. Perfeito. Né? É sempre na relação. Então, assim, você vai convidar aqui. Aí vale já na sua analogia da festa, vale a gente ressaltar algumas coisas. Por exemplo, se você chega numa festa e não tem bebida, pode ser a melhor festa do mundo, mas as pessoas vão passar sede. Eu estou falando de bebida não estou falando de bebida só alcoólica. E se o ar-condicionado está pifado, está desmaiando de calor. Calor, está ruim. Se está barulho demais, que ninguém consegue falar e que sai todo mundo morrendo de cabeça, qualidade de música ruim, está ruim. Por melhor que seja, pelas melhores pessoas que estiverem ali, pode ser até, foi massa, foi gente legal, mas está ruim. Primeiro um conceito, quer dizer, é uma festa de casamento, é uma formatura, tem uma temática específica, é a empresa que ganhou o prêmio de empresa do ano, acabou de vender ações na bolsa por 10 vezes o preço do que ela imaginava. Sabe, qual é a festa? Do que a gente está falando, o que a gente quer dizer para as pessoas. Né? Então, é a mesma coisa com o espaço. Segundo, garanta que as condições de operação elas são indiscutíveis. Né? Então, não pode estar calor, não pode estar frio, não pode estar chovendo em cima da noiva, não pode, sabe, o barulho não pode ser insuportável, o salgadinho não pode estar gelado. Em arquitetura, o pessoal chama isso de sustentabilidade, achando que isso é um grande mérito, né? São condições mínimas que precisam existir em projeto. Um projeto tem que ser sustentável, e com todas as condições mínimas de conforto, de garantia de toda essa questão. Então, é bom a gente falar que esse mínimo de ter a coca, o refrigerante, de ter a comida, de ter uma música, né, razoável. Isso tem que estar atendido, isso é premissa.
né? Mas isso, você atender tudo isso não faz a festa ser boa. Não, não faz. Você pode ter um projeto que atende tudo isso e está ruim também. E está ruim ainda. Né? Então, isso é sua obrigação. O que faz o bom é aí onde a analogia, claro que é um pouco diferente, né? Porque pessoas são diferentes de espaços e tal, mas assim, o bom da festa é a relação entre as pessoas. E não as pessoas em si. Né? Então, atendidas essas condições, você precisa de boa relação. Então, assim, se você convidar pessoas que não fazem sentido, você não consegue fazer com que elas interajam. Né? E a experiência da festa é a interação. Né? Então, é sobre como cada elemento reage ao outro. Assim, às vezes, um convidado que soe menos interessante, ele funciona melhor, sabe, com o outro convidado que está ali do que um convidado super interessante. Porque se os dois convidados são estrelas, você não consegue que eles interajam, porque os dois só querem atenção para eles, por exemplo. Né? Então, você precisa de alguém que chame mais atenção, de alguém que estimule aquilo, de alguém que seja mais animado, de alguém que saiba ouvir, de alguém que saiba falar, de alguém que conte piada, de alguém que... E aí você tem um conjunto, o conjunto tem sentido, e não cada um dos convidados. Isso é uma boa festa. Né? Então, na estruturação de um projeto, o sentido não está no elemento, o sentido está no conjunto. O sentido não está no quê, né? O sentido está no como. Né? O sentido não está na planta, mas na relação né, na construção espacial que ela faz, quer dizer, a relação volumétrica com as outras plantas e na construção de um vazio. Né? E o vazio, o que é? O resultado de uma relação volumétrica dos cheios, quer dizer, só que é o vazio que nos interessa, porque é o vazio que a gente habita. Né? Então, então, o que é que está no paisagismo que não são as plantas? Tudo. Né? E a parte mais importante... As pessoas. As pessoas. Você não podia me responder, não precisava ficar meia hora para me responder, entendeu? E me dizer assim, ó, as pessoas. O que é que tem no paisagismo além das plantas? As pessoas. Estou brincando. Mas olha só. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas assim, e a questão das funções desse espaço? Por exemplo, a que a gente está falando, né? Se a gente está falando que esse espaço ele cria uma experiência, um fluxo e tal, mas e as funções desses espaços? Por exemplo, quando você vamos pensar aqui num jardim, num quintal, né? Que no Brasil a gente tem quintal. E assim, no quintal, essas funções definidas pelo paisagismo, como se dá isso dentro de um projeto, tá? Então, vou ser bem didática aqui agora e fazer a pergunta como se dá essa distribuição, essa definição dessas funções dentro desse espaço para ser convidativo para esse fluxo, para acontecer esse momento. Então, o cliente chega para você e fala, quero piscina, sei lá, quero sauna, quero churrasqueira. Ou não, ou ele diz, eu quero um ambiente que eu possa conviver com meus amigos e ficar bom para minha família. Como que isso acontece dentro do projeto? Sabe que isso rende umas 50 lives, uns 3 anos de curso, né? Tá. Mas, assim, em resumo, acho que assim, tem 2 camadas aí que a gente consegue tratar rapidamente. Assim, uma é a satisfação das questões funcionais, ou 3 camadas até. Né? Uma é essa satisfação das questões funcionais. Então, seja qual for a função que você escolheu, e você precisa primeiro saber que você pode, né, ter um programa e ter funções e tal, você precisa satisfazer a funcionalidade daquilo, senão não acontece. Eu posso depois tentar dar alguns exemplos, mas é uma coisa de que, sabe, eu digo, vou botar um exemplo que eu uso muito na aula, né? Então, se tem alguém aqui que já assistiu minha aula, já ouviu esse exemplo, sabe? Vou botar um banquinho para tomar café da manhã embaixo da árvore, junto com os passarinhos, porque café da manhã com passarinho é muito legal. Né? Beleza, só que você esqueceu que essa árvore que você resolveu colocar o lugar do café da manhã com os passarinhos está a 30 metros da cozinha. Sabe? E aí isso é muito lindo, mas assim, café da manhã com passarinho não é um pão com manteiga. Tem presunto, tem fruta, tem iogurte, tem granola, tem queijos, tem um monte de coisa. Toda vez que você sentar, você esqueceu alguma coisa, tem que voltar para pegar. É isso, e você derrubou a faca com a manteiga no chão, vai ter que trocar, sabe? E depois disso tudo,
Você terminou de comer, você tem uma mesa cheia de coisas que você tem que levar de volta. Você não quer fazer isso nunca mais. É muito chato. Tá? Então, se você não satisfaz a condição operacional, ela não existe. Então, não tem jeito. Função né? sem operacional, mas não funciona no mundo real. Perfeito. Isso vale para tudo. Depois você precisa entender qual é a relação entre as coisas que você está propondo, relação funcional. E isso vai definir uma hierarquia. Então, assim, quando o cliente diz que quer uma piscina não quer dizer nada. Sim. Porque a piscina pode ser para criança, pode ser um espaço de festa, de bagunça, de churrasco, de bebedeira de domingo, pode ser um lugar de relaxamento, de, sabe, pegar uma boia e ficar lendo um livro ali, ouvindo uma musiquinha, pode ser uma coisa cênica, pode ser um lugar para você reunir 4, 5 amigos, 2 casais e ficar ali bebendo um drink e conversando. Você tem é um lugar para fazer exercício físico, você tem muitas possibilidades de piscina, que são excludentes, inclusive. Sim. Que piscina é essa? Né? E aí eu digo ainda assim, piscina, a gente fica pensando na piscina, mas a parte mais importante da piscina não é nem a piscina, é o deck. Que deck é esse? Então, assim, o que é que as pessoas devem fazer nesse deck? Porque muitas vezes, um exemplo que eu dou, assim, a piscina é quase que um salvo-conduto para você se despir. Muitas pessoas se despem ali para tomar sol e nunca nem pensaram em estragar a escova do cabelo na água da piscina. Né? Se você chegar na casa de alguém que não tem piscina e tirar a roupa no quintal, você vai, assim, no mínimo esquisito. Né? Se tem uma piscina, é a coisa mais normal do mundo. Você está autorizado a se despir. É verdade, engraçado isso que você está falando. Às vezes você não entra na piscina, mas você pode. Nunca quis. Nem entrou na piscina, mas é um cartão verde para você poder ali tomar seu sol, ficar de biquíni. E a vida da piscina acontece no deck, onde você toma sol, onde você come, onde você bebe, onde você conversa. Eventualmente você entra na piscina e sai. A maior parte das pessoas vai fazer isso. Claro que tem gente que fica dentro da água até derreter. Isso também existe. Né? Mas então, que piscina é essa? Para quem? O que a pessoa vai fazer? Quer dizer, você vai centrar a atenção na água ou no deck? Onde está esse deck e tal? Então, porque se você não entende isso, você não cria as condições de operação. Que é o que eu falei da mesa do café da manhã. Então, assim, se eu não sei para que essa piscina, ela nunca vai atender aquilo que eu pretendo que ela atenda. Perfeito. Porque ela não tem condição física para receber aquela funcionalidade. Né? E a terceira coisa que precisa resolver é como essa piscina se relaciona com os outros ambientes. Perfeito. Então, assim, não é só ela agora, é ela num conjunto. Então, tá bom, tem uma piscina e tem um espaço gourmet, uma churrasqueira, um quiosque, o nome que a gente queira dar para um lugar de produção de alimento, né, com uma espécie de um balcão e tal. A gente pode dizer que essa piscina é uma continuidade do espaço gourmet? Pode. Então, assim, a piscina da festa, o espaço gourmet da festa, e as pessoas transitam, bebem. Tá? Eu posso imaginar que o deck da piscina ele fica do lado oposto do espaço gourmet, porque, de verdade, os bêbados estão do lado de cá, mas eu quero ficar sossegado do lado de lá. E a piscina serve como uma espécie de um espaço de isolamento entre a turma, a molecada que está fazendo bagunça e os adultos. Ou os bêbados da noite e os sóbrios. Ou a divisão que queira criar. Né? Ou os tímidos e os extrovertidos, não importa, não estou querendo... Né? Não é uma questão de valor. Né? Mas é uma questão de que há espaços com naturezas diferentes. Há espaços que devem funcionar de maneira integrada e há espaços que têm que ser segregados, em alguma medida. Qual medida? O projeto é que vai responder. Né? O projeto vai responder. Então, a piscina, eu estou entrando na casa, eu vejo a piscina? Não sei. Bom, é uma casa de fim de semana, todo mundo que entra é para ir para a piscina? Vê. Vê a piscina. Vê a água ou vê o deck? Sim. Vê a água, porque eu quero mostrar que tem a piscina, mas não quero mostrar o povo lá sem roupa lagartixando. Ou não vê a água porque tem alguém boiando, mas vê o deck porque é onde tem as mesinhas que eu estou servindo aperitivo. Então, eu quero que a pessoa se sinta imediatamente convidada. Então, eu quero mostrar o deck. Ou eu quero mostrar água, ou eu não quero mostrar nada. Porque, de verdade, eu sou terapeuta e meus pacientes vêm para casa e minha família está ali tomando banho de piscina, eu não quero nem que o cara saiba que tem uma piscina. Que tem piscina, Outra relação importante é piscina com praia.
que é bem interessante também, né? O tal do quero estar na piscina e ver o mar. Sim, mas, por exemplo, tem lugares aqui na Orla de Salvador mesmo que é impossível, porque você tem um vento 24 horas vindo do mar. Então, você vai ter uma piscina que você não consegue entrar. Que é fria, ou desconfortável, ou são momentos diferentes. Assim, tem um condomínio aqui perto de casa que é o contrário, que é um edifício horizontal grandão, frente, mar, beira-mar mesmo, não tem rua, né? Ele termina na praia, e a piscina está atrás, protegida pelo edifício, protegida do vento, né? É o lugar que pega o solzinho da tarde, é um lugar que é outra vibe. Outro ambiente. Né? Então, é bom? Pode ser. Depende do projeto, claro. Porque o importante é que você está escolhendo isso. Né? Perfeito. Então, tem a ver com... Projetos são escolhas, né? A gente fala o tempo inteiro aqui, mas são escolhas. Né? E aí vai na história da hierarquia, o que é mais importante. E mais importante que as escolhas são exclusões. São porque você faz exclusões. Na hora que você escolhe, você exclui outras coisas. Então, é tão importante, ou mais importante, são as exclusões que você vai fazer do seu projeto também, porque uma decisão que você toma vai excluir outras coisas. É isso, tá assim, ou você tem a piscina com vista para o mar, ou você tem a piscina sem vento. Pronto. E não dá para ter os dois, quer dizer, não dá para ter os dois. Vidro, sim, aqui em Salvador vai dar uma meleca de salitre, você vai continuar sem vista para o mar. Ninguém vai ver nada do outro lado, vai ter uma pessoa ali limpando 24 horas. Dia e noite. Enfim. Mas é isso. Então, tá bom. Ou você faz uma coisa ou outra, ou você tem que ter alguém limpando. Né? Você tem que ir entendendo o que te vale a pena, o que é que não vale a pena. Sim. Né? Do que outra é que você coisa abre é a vegetação. Mão. A vegetação implantada aí em volta dessa piscina ou dessa área onde você tem água, que o tempo inteiro está caindo folha, que o tempo inteiro está estragando a água porque cai folha e apodrece. Enfim, mas ao mesmo tempo você quer realmente uma piscina árida demais, como fazer sombra nela? Né? Aí está fácil de resolver. Cliente que diz, eu quero metade da minha piscina na sombra. Que é ótimo, né? Dependendo da região é ótimo. Então, é isso, vamos dizer. Você está em Porto Alegre, você quer piscina na sombra? Nunca. Não. Né? Você está em Salvador, você quer piscina na sombra? Provavelmente. Muitas vezes, então, não, piscina tem que estar onde tem mais sol. Eu digo, olha, minha experiência de piscina aqui, na piscina de casa, é que a piscina é usada a hora que o sol sai de cima dela. E a parte da piscina que as pessoas ficam é onde tem a sombra de uma árvore. Então, assim, tem uma aroeira perto da piscina, tem uma copa imensa, e a metade da piscina que está na sombra da aroeira é onde fica todo mundo mais tempo. A outra metade, alguém toma meia horinha de sol e vaza, porque é muito quente. Né? É isso. Então, a piscina tem que ter sol o tempo inteiro? Depende para quê, depende para quem, depende de onde, depende de um monte de coisa. Né? Então, são as decisões para a criação dessas experiências que precisam ser pré-determinadas, né? Porque que precisam ser escolhidas, exatamente. Escolhidas, né? Determinadas, e é uma decisão que, na maioria das vezes, né, deveria ser, pelo menos, em conjunto com o cliente, para ele não... pelo menos no entendimento do que o cliente quer, sabe? No entendimento do que o cliente quer. Tem um exercício que eu faço de vez em quando, não, né? Quando eu faço os cursos de projeto, né? O primeiro exercício é um exercício que eu chamo de hierarquização espacial, né? Sim. Que é uma coisa de, olha, tá bom, você tem aqui um espaço de 100 metros quadrados, você precisa colocar 3 atividades diferentes. E como é que você dispõe elas, o quanto que elas se aproximam, o quanto que elas se afastam. Você está preso aqui. Mas eu quero 3 experiências diferentes num espaço pré-existente, que não vai mais ser 1, que vão ser 3, e que em algum momento eles vão se unir, em algum momento eles vão se separar, dependendo do que é. E dependendo daquilo que você entende, interpreta, como útil para esse projeto. Então, equipes de alunos que usam os mesmos espaços, sabe? Sei lá, piscina, playground para criança, espaço gourmet, você pode relacionar eles de maneiras muito diferentes. Você pode aproximar, não, eu quero aproximar a piscina da área de criança porque isso é área de bagunça. E eu quero o espaço gourmet um pouco mais preservado porque eu quero paz. Não, eu quero o espaço gourmet vendo a área de criança
porque a mãe tem que estar ali em paz e a piscina protegida, porque a piscina não é para criança. Não, eu quero, sabe? Você pode ligar isso de maneiras muito diferentes. Sim. Né? Então, se você liga um com o outro, ou separa um do outro, na medida que interessa para aquele. Não tem um certo. Claro. Né? Mas o que é o certo? O certo é você ter uma intenção clara. Digo, eu quero isso. Sim. Por causa disso, para essa condição, nesse terreno, para esse cliente. Perfeito. Então, nessa condição, essa é a solução. E aí você consegue arranjar. Agora, se você não tiver clareza disso antes, você não faz. Aí a gente volta às nossas raízes aqui, de nossas conversas de sempre. Se você não determina o destino, você não vai. Qualquer lugar que você chegar, você está perdido. Você está perdido. Sempre perdido. Né? O que é que você vai fazer se você não souber o que quer fazer? Você vai fazer um clichê. Vai colocar uma piscina clichê, junto de um espaço gourmet clichê, junto de um espaço para criança clichê. E não vai fazer um bom projeto, nunca. Né? Engraçado, eu já vi algumas pessoas fazerem projeto assim, com o que o cliente traz. Eu quero essa escada, com essa piscina, com esse não sei o quê. E o profissional, enfim, acha que pronto, é isso que ele quer, vou fazer desse jeito, e sai tentando misturar tudo, e aí vira aquele bolo de noiva. Uma coisa que não se combina, que não dialoga, que não cria esse fluxo, que não cria essa experiência, né? E é realmente complicado. Uma dúvida, sabe como andam as tecnologias de transplante de árvore? Uma professora minha então prevê o transplante de uma árvore centenária. Avançou tanto assim? A gente chega lá. Aguenta aí, João, que eu falo disso antes da gente acabar. Boa pergunta. Gostei dessa pergunta também. Eu sei que tem todo o desmame e tal, mas os riscos são grandes, né? Chega lá. Então, nessa coisa do escolher, essa que é a grande questão do projeto. Né? E é isso que justifica. Então, eu dei esse exemplo, acho que na semana passada também, assim, não adianta pegar o melhor nariz, os melhores olhos, a boca mais sensual, né, e achar que você fez a mulher perfeita. Não, você fez um Frankenstein. Né? Do mesmo jeito que os convidados da festa não são os melhores individualmente, eles são melhores no conjunto. No conjunto. Né? Exatamente. Então, uma coisa que eu costumo fazer quando eu preciso entender o cliente, né? Eu acho que eu até já falei isso. Né? No final, a gente repete as coisas. Mas, assim, eu peço que me mande referência, né? Quando a pessoa é proativa e gosta. Mas eu digo assim, não filtre. Não filtre. Não tente dar coerência, não tente fingir que você gosta só de uma coisa só. Sim. Quem vai dar coerência sou eu, que esse é o meu trabalho. O seu trabalho é só gostar. Então, assim, se você gostou de uma casa com uma parede de vidro, um piso de mármore numa sala de 150 metros quadrados e uma poltrona preta, mas gostou também de uma foto de um chalé inglês, sabe, com uma cabeça de onça na parede, um tapete de pelo de vaca, uma lareira e tudo de madeira e 200 mil bibelôs de porcelana, sim, não precisa dizer, ele vai achar que eu sou maluco porque eu gosto desse e desse também. Porque eles são... Você gosta, você me manda. Isso. Né? Quem vai entender o que é que isso significa em conjunto, qual é a relação, o que é que está oculto nisso, sou eu. Que vou ter que encontrar uma coisa que atenda, sabe? Então, às vezes, a maneira que você gostou foi da luz, você gostou foi da sensação de espaço, você gostou do acolhimento. Eu vou encontrar, naquele conjunto desconexo, aquilo que de alguma maneira vai expressar o que você gosta. E esse é o meu trabalho. É engraçado isso. Você pode gostar de coisas diferentes, né? Sim. É engraçado isso, porque a gente faz muito, sempre fez muito isso com o cliente perguntando, né, para eles trazerem essa referência. E é engraçado que eu tive alguns casos, teve um caso de até a gente teve com ela, eu tive uma reunião com ela hoje, que é uma cliente de, se eu disser 40 anos, você não vai, né, acreditar em mim, mas eu diria que 40 anos lá do escritório, eu estou há 20 e poucos trabalhando, né, formada, mas eu já trabalhava lá, né, no escritório, ajudando e tudo e tal. Enfim, e foram vários projetos, e eu lembro muito bem de um projeto, que até uma casa que agora ela está repintando e tal, mudando as cores e tal, e aí veio conversar com a gente hoje, e eu lembro muito bem quando ela chegou e falou assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem do projeto dessa casa, só não coloca a cor roxa, porque eu detesto roxo. Essa pessoa estava falando no dia com óculos com uma moldura roxa,
Olha o detalhe. A gente fez, a casa tinha muita coisa, umas coisas de gravura, umas tonalidades até do piso era um lilazinho, enfim, tinha muita coisa de roxo na casa. Eu acho que porque ela falou que não queria, tinha muita coisa. E você acredita que ela não percebia? Ela achava lindo, ela achava tudo lindo e não percebia. E aí, depois dessa história toda, eu disse: você pode tirar seu óculos e dar uma olhada na armação do seu óculos? Ela nunca tinha percebido isso, e ela expressou dizendo que não queria o roxo. Então, engraçado isso, né? Isso. Então, a gente tem que, na nossa dose de psicólogo, ir tentando descobrir que certas interpretar, né? E as pessoas não são tão lineares, não são tão coerentes. A casa não é para uma pessoa só, né? Então, na verdade, ela era solteira e tal, sozinha, não, mas, enfim. Né? Mas muitas vezes não é, então você precisa conseguir atender experiências díspares, né? Sim. E aí você precisa ler, né? E interpretar. E essa é a graça do negócio. Então, eu quando a pessoa gosta, né? Tem gente que gosta de colecionar e tirar foto, eu digo, mande tudo. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, sei lá, uma vez fui fazer um projeto de interiores para uma amiga, e que eu não faço muito, né? Mas faço de vez em quando, e ela não era a pessoa que tinha revistas ou que gostava disso, sabe? Ela não tinha intimidade com o assunto, né? Nem para pesquisar. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos passear, né? Aí fomos nas lojas de decoração. Digo, ó, fulano, a gente não vai comprar nada, a gente não veio comprar nada. Eu só quero andar com você, tipo, é um passeio de amigos mesmo. Ai, eu gosto, ai, que lindo, ai, nossa, isso aqui é muito brega. Eu só quero conversar sobre o assunto. Então, assim, vamos vendo coisas e eu entender como é que é a sua reação com as coisas que estão aqui. E eu vou ter uma impressão clara sobre o que você gosta e não gosta. E aí eu vou conseguir projetar aquilo que você precisa. Né? Eu acho até essa experiência melhor do que uma revista, porque te dá uma dimensão real, assim, o cliente está realmente experimentando. Tem textura, tem uma série de outras coisas. Aliás, que revista, mas na revista, às vezes, você tem espacialidade, né? Você tem outras coisas que nem tem você mais. consegue ver, né? Vamos dizer, você tem acesso a lugares mais diferentes na revista. Mas é legal, eu levo para passear. Revista não, viu bem? É Google, tá? É pesquisa no Google. Dá um Google. Não tem mais revista. Não tem mais revista. Queria te dizer não, mas não tem mais não. Revista no sentido de coleção no de fotografias. No sentido de imagens. Pinterest, Instagram. Ilustrativas. Vamos responder essa... A coisa do entender a experiência, né? Sim. E aí, de novo, não é... E essa que é a graça da coisa, e é o que você deu o exemplo do roxo, quer dizer, não é sobre o roxo, não é o que a pessoa está dizendo, verbalizando, né? Porque é o jeito que ela encontrou para dizer. Mas, assim, o problema dela não é com o roxo, é com o roxo numa determinada circunstância, em outra está ok. Né? Então, assim, às vezes ela diz que gosta de uma coisa, mas ela não gosta desse jeito, ou diz que não gosta, mas ela gosta. E eu vou porque te dizer... não é o roxo que ela gosta ou não gosta, mas é de uma relação do roxo com as outras coisas. Então, de novo, não é o quê, é o como. Esse caso específico, ela me impressiona sempre. Ela alugou essa casa, né? Essa casa tem mais de 20 anos, tá? Construída. Ela alugou essa casa por um bom tempo, porque ela fez a casa, depois ela preferiu ficar mais na cidade, no apartamento e tal, então ela alugou por alguns anos. Passaram 3 ou 4 pessoas que alugaram essa casa. Todas essas pessoas, quando saíram do aluguel dela, vieram fazer projeto com a gente, porque eram loucas pela casa. Todos foram completamente diferentes da casa dela, os projetos. E eles adoraram, e era a cara deles, né? Como é interessante isso. E ela voltou depois de alguns anos, ela voltou e falou, quero, né, ficar nessa casa e tal e tal. Hoje, 20 anos depois, a casa é idêntica como era originalmente. É inacreditável. É inacreditável. Sabe, assim, os detalhes, as especificações estão originais. Aí, na última vez que a gente fez uma reforma, uns 4 anos atrás, a gente mudou um pouco as cores da pintura, porque a casa é mais com pintura, tem muitas cores e tal. A gente mudou um pouco. Agora ela falou, eu quero voltar para o original. Amei, foi uma fase, eram mais vívidas as cores, né, e tal, mas eu quero voltar para o original. Então, assim, incrível como a casa tem uma relação para ela e ela construiu essa como relação. Como ela permanece no tempo. E que
atemporal dentro da relação dela, dentro desse espaço, dentro desse convívio com isso aí. 20 anos, gente, loucura, né? Arrasou já. Bom, vamos, porque a gente só tem agora mais uns 10 minutos. Vamos responder essa pergunta de João? Vamos, né? Então, só fechando o nosso assunto, antes de responder a João, é isso. Então, assim, no final a gente não falou objetivamente, mas a ideia, a gente nunca fala objetivamente, está todo mundo acostumado, então está tudo bem. Tá. A ideia é justamente isso. Assim, o que não está no paisagismo são as plantas? Tudo. Porque, né, essa experiência que você está falando aí da arquitetura, da temporalidade aí que a Aline agora destacou, né, todas essas coisas, elas que são o paisagismo. Né? As plantas, ou as cores da parede, ou o que for, elas são ferramentas para construir aquilo que nos interessa. Mas não é um projeto de paredes, ou não é um projeto de cores, é um projeto de arquitetura, ou é um projeto de paisagismo. Né? Então, sim. Não é a piscina, mas é onde ela está, é o contexto, é a relação, é a intenção, é a funcionalidade, é a experiência. E esse é o centro. Né? O resto está a serviço disso sempre. E é isso que torna temporal. Se essa experiência for completa, for satisfatória, for, né, prazerosa, ele se torna temporal, né? Sim, porque ela está estabelecida ali. Inclusive, você pode fazer modificações, por exemplo, que é o que você disse, a gente mudou as cores da parede, mas a experiência está lá. Na verdade, porque a experiência da casa não era sobre as cores da parede, aquilo, né, amplifica ou diminui, quer dizer, é uma espécie de uma sintonia fina. Você faz uma variação ali, mas não é ali que está a experiência está em outro lugar. Está em outro lugar, está em outro lugar. E este é o lugar que é o lugar do projeto. Engraçado, está na localização dos objetos de arte que foram colocados e continuam. Eu falo, meu Deus, você não tira nem do lugar as coisas. Ela dá risada quando eu falo. Por que eu vou tirar se eu amo desse jeito, entendeu? Então, assim, é o quadro que sempre foi aquele na parede. Porque não consegue, porque está ali, né? Porque está equilibrado. É incrível, Enfim, vamos nessa pergunta bem específica de João aí, que eu também fiquei curiosa. Tecnologia de transplante de árvores. O professor me orientou a prever o transplante de uma árvore centenária. Né? Pois João. Peraí, só um parênteses aqui. João falando que ele fez um projeto comigo na época da Unijorge, na época da graduação, que eu trabalhei lá com a Unijorge, e eu cuidava de um projeto chamado Mentoring, que é um projeto fantástico, acho que eu já falei até aqui nessa live dele. E João foi meu mentorado no mentoring. E eu realmente falei dela, João. E ela hoje esteve comigo de novo no escritório. É incrível isso, incrível. A gente já fez um monte de projeto para ela, mas ela vai e volta, vai para o apartamento, não sei o que, faz o projeto lá, depois ela volta para casa. Ela volta... É engraçado, bom, essa casa. Essa relação assim, de longo prazo é o mais legal, né? É muito legal, é muito legal. Eu acho que é o mais legal. Volto. Sobre transplantes de árvores, se a tecnologia avançou. Médio, né? Então, tem algumas questões importantes que eu acho que tem que ser consideradas. Assim, a primeira é que eu não sou agrônomo. Então, outro disclaimer, né? Então, vou falar do que eu já vi e do que eu sei, mas eu não sou especialista em transplante, quer dizer, não sou nem agrônomo e menos ainda especialista em transplante de árvore. Perfeito. Dito isso, né, é possível transplantar um monte de coisa, mas há fatores que vão aumentando o risco, né, de insucesso. Né? Então, assim, a taxa de sucesso reduz. Então, por exemplo, a idade da árvore reduz a chance de sucesso. Claro. Né? Então, assim, mesmo que seja uma árvore grande, quer dizer, quanto mais velha ela for, menor a chance de sucesso do transplante. Por quê? Porque é um organismo com menos capacidade. Regra geral, tem exceção para tudo. Né? O mundo das elas são muito diferentes, então também é uma regra geral, antes que alguém se estresse. Né? Mas um organismo envelhecido, ele tem, vamos dizer, uma atividade orgânica que não tem o mesmo vigor que tinha quando era mais jovem. Né? Então, a capacidade, a capacidade de gerar raízes novas, ramos novos, tudo isso não tem mais a mesma força que tinha. Olha nós, né? Olha a pele, olha o cabelo, as rugas. Não é igual, né? Não é igual. Então, assim, criança cai e não acontece nada, né? Adulto cai, se quebra todo. Não precisa nem cair, dá um chute no pé da cama, quebra o pé e fica 2 meses com o pé, que eu já fiz isso, mas tudo bem. Então, primeira coisa assim, falou em árvore centenária, quer dizer,
ser centenária é um fator de risco, de cara. Né? Então, isso agrava. Segunda coisa, tem a ver com a espécie. Né? Então, eu não sei exatamente todas, né? De novo, porque isso é uma coisa para alguém que é mais especialista do que eu, mas, assim, é uma característica da espécie a tolerância a transplante. Então, 2 exemplos que eu sei, porque eu sei poucos exemplos. Né? Então, assim, mangueira de manga, né? Transplanta bem. Então, mangueiras grandes, não estou dizendo mangueiras centenárias adultas monstruosas, mas mangueiras grandes, que tem, sei lá, 6, 7 metros de altura, sabe? Uma planta árvore, de verdade, transplanta. Né? Em determinadas condições. Sim. Cajueiro, não. Né? Então... Engraçado, porque... Né? Então, assim, tem árvore que transplanta bem. Sim. Tem árvore que não transplanta. Então, assim, aí, mesmo o cajueiro jovem não transplanta tão bem quanto uma mangueira mais velha. Sim. Né? Então, não é qualquer árvore centenária. Talvez, bom, também não tem... Eu estou muito... Se você não sabe, imagine eu 1000 vezes. Mas o cajueiro, ele é muito espalhado, né? As raízes. Então, já deve ser difícil também, porque como é que chama? Como é que chama? Enfim, ele está ocupando uma área maior, e a agressão pode ser mais violenta, tem a ver com o desenho do sistema radicular também, mas tem a ver com a capacidade de regeneração da planta, uma série de coisas que são biológicas, né, da estrutura orgânica dela, da capacidade de brotação e tal. Então, é um exemplo que eu sei de que mangueira se transplanta razoavelmente bem, é mais ou menos frequente, não é uma palavra boa, mas assim... já vi, né? E cajueiro eu sei que é muito, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas assim, a chance de insucesso é muito grande com cajueiro, mesmo que ele não seja tão grande assim. Então, normalmente não se tenta nem transplantar cajueiro, porque é mais difícil. Meu tio, meu fulano, não sei o que, tem um agrônomo que conseguiu, lindo, mas não é tão comum. Né? Então, que árvore é essa? Qual é a idade dela? Depois, qual é o solo onde ela está? Né? Então, dependendo de onde ela está, isso é mais fácil ou mais difícil. Então, você está num lugar muito arenoso. Na hora que você tentar tirar, o torrão desmancha. O torrão, era a palavra essa. Era essa a palavra que eu queria falar. João está aqui, tronco, raiz, copa, não. É porque eu não consigo responder no chat. Eu não consigo digitar no chat. É um torrão. O que é o torrão? O torrão, só para clarear, João, já que você perguntou isso, é uma, vamos dizer assim, uma delimitação que você faz em volta da raiz da árvore, para quando você fazer o desmame dela, porque tem que deixar um tempo com isso aberto e tal, você poder tirar isso com terra, porque você não pode deixar só a raiz. Então, você tem que vir o torrão, né, que é aquela quantidade de terra que está ali grudada na raiz. Se o solo é muito arenoso, a terra não fica grudada. Não fica isso grudada. Dificulta o transplante. Né? Sônia está dizendo, a época do transplante também conta. Sim, porque tem época que a planta está em fases diferentes da vida dela. Né? Então, tem momento de muito crescimento vegetativo, tem período de dormência. Então, assim, tem momentos que são mais favoráveis. Né? A Belá dizendo, não haveria comprometimento do sistema radicular? Exatamente. Na planta de idade mais avançada, a capacidade de regeneração do sistema radicular pode não ser tão vigorosa quanto de uma planta mais jovem. Perfeito. Então, a chance de pega é menor. Né? Então, você tem uma série de condições de onde ela está, depois de como é que você vai... Se você vai fazer o desmame, que é o que você está dizendo aí, Mila, então... que é preparar ela para fazer esse transplante, né? Supondo que ela esteja no solo, então vai fazer um corte das raízes periféricas, dá um tempo para ela se adaptar. Normalmente, isso também varia de planta para planta, de técnica para técnica, mas não importa se normalmente se faz uma poda, né, da copa, uma redução de copa, o que é por que faz redução de copa? Para diminuir a evaporação. Né? Isso eu aprendi com você em live aqui tempos atrás, hein? Foi, então pronto. Que bom. Foi, que diminui a evaporação. Então, assim, ela quase que entra numa hibernação ali quietinha, né? Para poder ela, vamos dizer... Ela perde menos água, porque se ela perder muita água e não consegue, porque está sem raiz, não consegue entrar, ela morre.
Se ela não perde tanta água, ela tem mais tempo de tomar um fôlego. Eu lembro que eu comentei isso em relação aos coqueiros que transplantados na orla, na época. Porque eu falei, amarraram as copas e não sei o quê, e pelaram os bichos. Você, não, mas ele tem que fazer assim mesmo. Eu falei, tem que fazer assim mesmo, para diminuir a perda de água, né? E também a raiz tem que pegar para ele não capotar também, né? Para ele não capotar também. Então, assim, então você tem uma série de cuidados, né? De desmame, de redução de copa, de preparo de transplante, de condição de solo, do vigor da planta, porque assim, a planta tem que estar saudável, porque pode ser uma planta que já tem algum tipo de doença ou algum tipo de prejuízo sanitário, ou às vezes é uma árvore urbana e que está com o solo muito compactado e um sistema radicular muito mal desenvolvido, isso também vai dificultar. Sônia colocou, cauterizar os galhos que são cortados para evitar fungos, boa. Claro, porque cada corte é igual a gente, se você sai com o braço talhado no meio da rua, no metrô, infecciona, né? Porque tem micro-organismo. Então, a planta também, né, não infecciona igual a gente, mas é a mesma coisa, é fungo, é bactéria, é vírus que pode entrar pelos cortes, você precisa proteger o corte. Né? Depois de uma live aqui também que a gente falou sobre poda, eu comecei a ter mais cuidado como é que eu podava as plantas, porque para mim era só cortar, e não é, tem isso aí que ela está falando, essa questão do evitar o fungo. A tesoura suja, né? Às vezes de uma coisa para outra. Você faz uma contaminação cruzada, né? Então, aí você tem uma série de cuidados no processo, né? Que é isso que o senhor falou. Você vai fazer, tem que fazer a poda, tem que fazer quase sempre, mas você tem que proteger os lugares onde você podou, né? Corte em bisel para evitar umidade, que é para não ficar água parada em cima, né? Que é o que ela está dizendo. Aí tem a ver com, sabe, o preparo do lugar onde a árvore vai ser colocada. Então, como é que ela está, como é que você vai sustentar a árvore na hora que ela chegar, se o ambiente é favorável, se não é, se tem muito vento. Então, o transplante é toda uma ciência específica, né? E que tem que ser visto caso a caso, né? Em São Paulo, especificamente, há fazendas de produção de plantas de grande porte para transplante. Então, o cara escolhe as espécies adequadas, faz o manejo de cultivo adequado para facilitar o transplante, faz a preparação adequada, faz o transplante, a retirada e o transporte de maneira adequada. Né? Nortear a planta, quer dizer, manter a mesma orientação solar de onde ela estava. Então, se ela sai do norte desse lado, ela tem que ir na mesma posição. Tudo isso é cheio de coisinha. Né? Se eu não fizer isso, ela vai morrer? Não, mas você vai diminuindo a chance de dar certo. Então, se é uma planta muito, muito, muito vigorosa, não. Mas se é uma planta menos vigorosa, sim. Tudo isso vai atrapalhar. É o risco que você está disposto a assumir. Né? Então, quanto mais cuidado você tem, menor o risco. Quer dizer que vai dar sempre certo? Não, pode morrer mesmo assim. Outro detalhe que a gente também já falou aqui é o prazo certo para esse tipo de coisa, né? Que tem que, muitas vezes, passar para um ambiente interno de uma edificação que não pode ser passado depois que constrói alguma coisa, ou você encomendar isso no prazo certo para você ter isso no tamanho, da forma certa, leva adequada. Um tempo para você fazer o processo. E aí é uma coisa que aí tem a ver com, vamos dizer, já não é mais o sucesso de transplante que você está dizendo, mas é verdade que tem uma questão de logística de transporte. Sim, às vezes não chega mais onde você queria colocar, porque tem uma casa na frente. Isso. E o sucesso também, porque às vezes você danifica tanto essa planta para conseguir colocar ali dentro que não faz sentido, entendeu? E já prejudica o transplante também, prejudica a própria planta, né? Antes dela ser transplantada, inclusive. E tem umas coisas assim, falando sobre lugar, eu lembrei de uma história engraçada, tem um shopping aqui pertinho, né, um shopping center, que tem um paredão de vidro mesmo, de 2 pavimentos, assim, fazendo um saguão, um hall de entrada, né? Com um paredão de vidro, e acharam de colocar 2 jabuticabeiras ali dentro, porque acharam que tinha luz suficiente. Então, assim, claro que isso não vai dar certo. Não é porque jabuticabeira não vive em ambiente interno, mesmo que tenha uma parede de vidro na frente, menos ainda no ar-condicionado, né? Porque é a planta que gosta de umidade. Então, assim, levar 2 jabuticabeiras de, 4 metros de altura cada uma, lindas. Estão lá. Como é que o shopping resolveu isso hoje?
2, 3 anos depois do plantio. Colocou folhas artificiais na jabuticabeira morta. Ai, meu Deus. Isso devia ser crime ambiental, sabia? Então, as jabuticabeiras estão mortas, porque elas não aguentaram, e não é muito surpreendente que não tenham aguentado, porque o ambiente de destino é impróprio, né? E mesmo que elas aguentassem, elas iam se torcer inteiras, iam ficar horrorosas, porque ela nunca ia fazer uma copa assim, né? Ainda que fosse uma planta de sombra, ela se torcer toda em direção à luz. Mas elas morreram. Como é que o shopping resolveu? Comprou um monte de folhinha e prendeu em todas as pontinhas de galho. Então, é uma jabuticabeira semi-fake. É semi-fake. Ela é moribunda, né? Ela é fantasma. Ela é uma múmia, né? Tipo, tá ali mumificada, né? E enfeitada, né? Tipo, no sarcófago dela. Mais ou menos isso. Aí, se a gente chamasse Kit aqui, Carmel, para falar sobre o Feng Shui dessa planta, hein? Terrível, a energia, né? Disso dentro do espaço. Ali o negócio. Vou nem entrar nessa questão, que isso ia dar 10 lives inteiras se a gente fosse falar dessa energia dessa planta que está com essa questão. Não. Então, eu acho que assim, no final eu falei um monte de coisa, não respondi nada, João, né? Porque não tem uma resposta pronta, né? A tecnologia, tem aquelas máquinas, até tem uma em Salvador que você corta a planta e transplanta imediatamente, que é uma outra técnica que funciona para algumas plantas, dependendo do porte, dependendo da espécie, né? A mesma máquina que remove, segura o torrão fechado, transporta e implanta no próximo lugar, né? Então, aí não tem desmame, é todo um outro jeito de fazer, baseado na rapidez, né? Então, tem técnica. Só que a técnica, isso depende de uma série de condições que tem que ser avaliado caso a caso, e regra geral é isso. Plantas muito velhas tendem a transplantar com mais dificuldade. Uma coisa só importante, viu, João? É entender que projeto tem que ser implantado, né? Não é tudo dar certo no papel e que se dane depois para o pessoal implantar, né? Então, tem que ter muita responsabilidade numa decisão de projeto, porque isso, para acontecer, para o projeto ter dado certo realmente, precisa ser implantado. Então, não adianta puxar aquela setinha, é fácil para caramba, puxar a setinha e escrever, transplantar para não sei onde, chegar 2 metros para lá, uma árvore que existe. No papel é fácil. Não é possível fazer, exatamente. E o oposto também, Mila, você falou da setinha no papel, lembrei de uma outra história, assim, manter, às vezes, é tão difícil quanto transplantar. Quer dizer, manter não é só não derrubar, né? Quer dizer, dependendo do que você faz ao redor da árvore, da maneira com que a obra acontece, sabe, como é que o solo é compactado, onde é que passa a máquina, o que é que você despeja ali, o que é que você corta para ela caber, o tanto que ela sofre durante a obra, ela morre. Né? Então, assim, o fato de não ter derrubado não quer dizer que você não matou. E não é barato mesmo não, João. Aqui eu tenho 2 exemplos disso que você falou. A minha casa, a gente fez um buraco na laje da varanda porque tinha uma árvore. Sim. Acabou a obra, praticamente a árvore já tinha morrido, não conseguiu. Então ficou um buraco, depois a gente pensou de outro jeito e tal, a laje ficou com um quadrado ali que é onde saía a árvore. E na minha casa, na ilha, tinha um cajueiro também que eu não quis tirar. Fizemos abraçamos o telhado da varanda, né, com ele. Só que anos depois, né, ele ficou muitos anos ali, mas era um inferno, porque nascia pé de caju em cima da telha e quebrava a telha e caía caju e aquela confusão para limpar, e uma confusão danada. E lá para as tantas também o cajueiro, que eu acho que não sei porquê, mas também é um lugar muito úmido, né, na ilha e tal. Ele começou a ter cupim e era um caminho para levar para todo o telhado. Foi uma loucura até tirar esse cajueiro. Foi uma loucura. Foi um transtorno. Então, manter não é necessariamente manter vivo. Né? Então, entre não derrubar, né, e conseguir que a planta fique ali e que o convívio com ela no longo prazo seja possível. Quer dizer, tanto que a planta goste de ficar ali depois da obra e que você goste dela de verdade ali depois da obra, tem uma distância. Ele, no caso do cajueiro, ele no médio prazo foi fantástico, mas ao longo prazo ele já começou a dar bastante problema depois. Mas também valeu a pena, porque ele foi mas fantástico. Aí também tem uma outra coisa, porque aí a gente já estourou o tempo e estouraria completamente o assunto.
Mas, assim, aí é uma questão de que tem a ver com o universo da jardinagem, de que é preciso gerir o desenvolvimento das plantas. Sim. Né? Então, assim, talvez, se houvesse... Eu não conheço a história específica, né, mas uma gestão do desenvolvimento do cajueiro ao longo dos anos, não esperar ele virar um desastre, né? Mas ao longo dos anos, sabendo o que está fazendo para manter ele no lugar certo, né? Talvez ele pudesse ainda estar lá. Então, né? No caso específico era impossível, porque ele abraçava e passava por cima do telhado, até para fazer uma poda nele, era um negócio assim, uma loucura, né? De circo, mirabolante de circo para conseguir fazer uma poda, e ele crescia lá para cima do telhado e ia embora. Mas foi fantástico por um tempo, muitos anos, na verdade, por pouco tempo não. Enfim, mas aquela história, escolhas, né? A gente faz escolhas, tive que consertar o telhado nesse período umas 5 vezes, destelhar todo, fazer de novo. Escolha. Que não é um problema também. E tudo bem. Estou escolhendo consertar o telhado porque eu quero cajueiro. Eu quero cajueiro, foi a opção, né? A gente sabia das questões. Finalizamos, hein? Finalizamos. Boa. Então, meninos, todos, não olhei aqui no Instagram direito hoje, mas meninos do Instagram, bem-vindos e boa noite, né? Oi e tchau. Meninos do Facebook também e do YouTube também, lembrando que o som é sempre menor no YouTube, né? E é isso, né? Missão cumprida. Missão cumprida. Essa série da gente, desses vídeos, é importante a gente falar, né? Semana que vem nos vemos, mas estamos, né? Vamos terminar esta série no mês de outubro, porque a partir de novembro a vida do caos do fim do ano se impõe e a gente não dá conta. Então ainda temos algumas semanas. Semana que vem, às 19h19, a gente está aqui e vai até o final de outubro, né? E aí respira para voltar de novo, como a gente já fez da outra vez. Exatamente. E aí, com sempre novos formatos para poder variar. É sempre divertido. Enquanto isso, tem um monte de live gravada, vocês podem se divertir. É isso. Mas semana que vem a gente está aqui. Semana que vem, firmes e fortes. Esperamos que vocês também estejam. João, acabou. João está aqui, acabou. Acabou de hoje. Viva, Sônia. Mas não acabou a série ainda não, porque a gente faz esse mês todo ainda. Tá esse mês até o fim. Fim do mês, estamos aqui. O fim, porque não vai... Depois novos planos, mas a gente está sempre aqui. A gente vai, a gente volta, a gente reconfigura, né? Mas tá divertido, né? Se divertindo sempre. Hoje eu achei que eu não ia conseguir, porque a internet tive que mudar aqui, confusão danada, mas estou aqui, tá vendo? A internet colaborou, estou aqui, tá tudo certo. Enfim. Isso aí, bom resto de semana. Semana louca, né? Semana maluca, que desorientou tudo. Eu estou todo desorientado hoje ainda. Eu estou também, está meio confuso. Mas, enfim, graças a Deus tem fim de semana chegando. Queria dizer não, mas semana... Detalhes, não todos os detalhes sórdidos, não. Beijo, meninos, gente. brigadíssimo todos. Até semana que vem. Obrigado por virem sempre. Qualquer coisa, falem com a gente lá no Instagram, nas caixinhas que eu prometi abrir essa semana e não abri, mas vocês podem falar comigo do mesmo jeito. Idem com Mila. A gente está sempre por aí. E a gente se vê semana que vem. Perfeito. Mila, obrigada. De novo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.